Olá pessoal, tudo bem? Então aqui estou mandando uma lista, lista 4. Essa lista vai ser a lista da semana. E eu só vou pedir a vocês a seguinte coisa. Vou pedir a vocês que não usem as funções padrões de Python para resolver os problemas. Quando digo não quer dizer que nunca usar, mas sim, eu quero dizer mais ou menos assim, você usar somente quando não é possível resolver o problema sem uma funçãozinha tipo a função len, que é a função de retorna o tamanho de uma lista ou de uma sequência. A função len, ela para você retornar o tamanho de uma lista sem usar a função len é complicado. Então eu prefiro que vocês usem a função len para resolver esse tipo de coisa, de pegar o tamanho de uma lista ou de uma sequência qualquer. Só que mas eu não quero que vocês usem a função max e min para resolver certos problemas, tipo o problema 1, maior valor. Eu vou fazer esse problema sem usar a função max. Então, eu só quero que vocês tenham cuidado para usar as funções padrões. Não usem funções que vão te dar o problema de bandeja. Tá bom? Peço os funções que não vão dar de bandeja. Vou tentar aqui, nas questões, dizer quais funções não usar. Mas se acabar esquecendo de alguma, peço que você não pense, malandramente vou fazer aqui sem usar a lógica de programação. Vou usar de uma função pronta aqui no Python que eu conheço e o professor não colocou aqui para poder fazer. Então, peço que não façam isso. Eu vou deixar as questões para ser mais explícito em quais funções não usarem. Por assim dizer. Tá, mas antes de eu mostrar a lista, deixa eu falar sobre o método split, que é um método que separa, um separador, que ele separa STRs em uma lista. Ele pega um STR e transforma em uma lista. Como eu não falei para vocês sobre string em forma de sequência, eu não pude falar sobre esse método. Então eu vou falar do método agora porque é útil, vai ser sim, enormemente útil daqui em diante nos nossos problemas de Python. Então, imagina um problema onde eu tenho que adicionar uma lista. E eu quero colocar essa lista, eu quero pegar valores dados pelo usuário e transformar em uma lista. Se eu for desse problema da forma que está, veja que ele retorna o que eu coloquei como sendo um único string. Só que ser um único string pra gente não é vantagem. Como a gente vai fazer operações desse formato, porque a gente não conhece ainda como funciona string como sequência. Então, na verdade, o que eu quero fazer aqui é pegar esse string e transformar eles em uma lista a qual eu já conheça, a qual eu saiba como trabalhar. Para isso, nós vamos usar a função split, um método split, que é o método de str, né, o método de strings. Veja aqui o seguinte, vou deixar aqui embaixo um help vou deixar isso aqui na lista para vocês verem. É um help de como funciona o split. Usando uma string, aquele é um método, usando uma string, ele vai uma string ponto split, passando ele um separador ou uma split, né? Porque assim, eu tenho de qualquer forma sempre tem que passar um separador sobre o meu string. Esse separador pode ser colocado ou não ser colocado. Então vamos ler aqui o que essa função faz de fato, o que esse método faz de fato, né? Retorna uma lista das palavras em S usando o separador como delimitador string. Então, depende do separador que eu coloque aqui, posso colocar separadores em espaço em branco, separador posso colocar um ponto, posso colocar uma vírgula. Depende do que eu colocar aqui como separador, ele vai retornar para a gente uma lista usando aquela string como uma separação. Com uma separação. Se o número máximo de split for dado, ele vai fazer o máximo de separações. Ele não vai fazer todas as separações possíveis, vai ser só o máximo que você deu. Se você não der nenhum máximo, ele vai separar no máximo possível. Se o separador não for dado, o separador principal vai ser o separador
como espaço em branco. Então, se eu não colocar separador aqui, o separador seria espaço em branco. Mas, então o que eu estou fazendo aqui é meio que uma redundância. Mas não tem problema algum. Eu deixo assim porque fica mais fácil de alguém ver e saber exatamente como eu estou splitando a minha lista de valores. Então veja, quando eu coloquei esse split aqui, ó, veja que o meu resultado antes foi esse. Agora vamos ver como o meu resultado muda. Vou pegar essa mesma lista de valores, vou passar aqui no meu código. Veja que agora os valores estão separados por vírgula entre colchetes. Isso aqui é uma lista de strings, cada um no seu quadradinho, separadinho do outro. Então eu usei os espaços em brancos entre valores como separador para formar uma lista. Veja que eu posso acessar os valores dessa lista indexando. E é assim que a gente vai usar para poder pegar uma lista em uma linha. Então, como problema principal, o primeiro problema aqui vai resolver, como exemplo, né? É um problema 1 maior valor. Ele pede, por exemplo, receba vários valores em uma linha e crie uma lista. Crie uma função chamada máximo que receba a lista de valores e retorne o maior valor da lista para o programa principal. Todas as entradas têm que ser fornecidas pelo usuário. A entrada contém uma lista de valores separados por espaços em branco. Saída: imprima o maior valor da lista retornada pela função. Então aqui você pode ver o exemplo. Tenho 4 listas de valores e cada um tem o seu maior valor retornado. E esse que a gente vai fazer aqui no problema. Poderia muito bem usar a função máxima aqui para resolver o problema de forma rápida, mas eu quero resolver através de lógica. Então sempre começo meu programa do problema principal, é o meu costume, pode não ser de vocês. Eu vou escrever aqui lista igual a um input. E aqui eu vou colocar digite. Não, vou copiar exatamente tá aqui, ó. Vou usar exatamente tá aqui. Então insira uma lista de valores espaçados para um espaço em branco. Uso split para poder vou splitar com o espaço em branco. E aí essa lista vai ser, vou usar uma função máximo que vai retornar um valor. Então vou colocar assim maior igual máximo. Então vou atribuir a função máximo com a lista a uma variável chamada maior. Depois vou dar print dizendo que o maior igual a vírgula maior. Então aqui exatamente como eu quero no programa principal. Eu recebo uma lista, passo essa lista em uma função chamada máximo e depois vou imprimir o que essa função retornar para a variável maior. Então vou criar aqui minha função. Então se o seu programa def máximo, vou passar aqui uma lista. Essa lista aqui já está, ó, os pontos. Essa lista aqui já está dividida corretamente, então só vou fazer uso dela. Como eu quero encontrar o máximo de valor em uma lista, eu tenho que pegar um valor e comparar com o maior valor que eu já conheça. Eu tenho que andar sobre cada um dos valores da minha lista para eu saber qual é o maior. Então para isso eu vou usar um for de valor em lista if valor, só que o valor aqui está como str, vou colocar como float porque float é o geral. Float também pode ser números inteiros, pode ser float também. Só que float não pode ser inteiros. Caso decimais não podem entrar em inteiros. Então vou botar float aqui que é a melhor coisa, eu boto valor maior que maior. Se for isso, maior vai ser igual a float de valor. Pronto. Isso aqui e vou dar no final do ó. Veja que eu estou alinhado com o for. Então eu não estou dentro, não estou dentro da suíte do for. Então no final do for eu quero que ele retorne para mim o maior. Então no finalzinho, ó, veja que então, eles estão alinhados. Quer dizer que o for repete somente essa suíte aqui, esse de comandos. O comando return não é repetido pelo for. Então depois que o for acabar, que aí sim o próximo passo é dar o return no maior valor.
Só que, para eu comparar isso aqui com o maior, é necessário que o maior tenha algum valor específico, um valor inicial, né? Eu poderia dizer que maior é igual a zero. Só que maior igual a zero impede de valores, não valores full, mas valores negativos. Então, para não ter problema com valores negativos, caso eu tenha um valor negativo e eu seja comparado justamente ele, vai que eu tenho uma lista de valores negativos. Se eu colocar maior primeiro como zero, nunca vou conseguir encontrar o maior valor negativo, porque o maior valor sempre vai ser zero. Então eu vou fazer o seguinte, a minha malandragem vai ser pegar a lista, pegar o primeiro valor dessa lista e dizer que esse é o maior valor por enquanto. Primeiramente, esse é o maior valor, é o primeiro valor da lista. E aí depois eu vou verificar o resto da lista. Então eu vou dar uma fatiada na lista, vou fatiar ela. Eu fatiei retirando o primeiro valor da lista. Só trabalhando com o segundo valor em diante. Esse aqui corresponde ao segundo valor da lista em diante. Então no caso vai se referir ao 7 em diante. Do 5 ao em diante. Então eu vou comparar o primeiro valor com o segundo valor. Caso maior, substitui no maior. Caso não, continua, vou continuar o for. Então, eu vou fazer isso até encontrar o maior valor. Então, ele vai vir aqui. Float de valor. No caso, a primeira coisa a fazer. 7. 7 vai ser o primeiro valor aqui. 7 é maior que 4. 7 é maior que 4, então substitui. Maior igual a 4. Aí depois vai para o próximo valor da lista. Que no caso é a lista splitada. É o 6. Aí o 6 vai vir aqui, né? Float de 6. Float de 6 é maior que 7. Não é maior que 7. Então não roda isso aqui. Aí vai pro 3. Depois vai pro 8. Aí o 8 vai ver que o 8 é maior que 7. Aí vai substituir. Aqui que maior vai ser igual a 8. Depois vai verificar o 4. Vai verificar que o 4 não é maior que 8. Então isso aqui não vai rodar. E no final desse for, depois que esse for acessar todos os valores dessa lista, ele vai retornar para mim um maior valor. Então veja aqui agora no principal, vou rodar o meu programa. Só uma coisa que tem que colocar aqui em cima, que o primeiro valor também é um float. Lembre-se que toda a lista está em str. Todos os valores da lista estão em str, então depois botar tudo mundo para float. Veja aqui agora, eu vou copiar a minha lista de valores, colar aqui. Veja que deu exatamente como eu quis. Então vou colocar aqui mais códigos. Vou colocar aqui minha próxima lista. Veja que deu exatamente 5. Maior a 5. Vou colocar minha próxima. 9. Vou colocar a próxima. Aqui um problema bem fácil, que eu poderia ter muito bem sido resolvido com a seguinte coisa. Eu poderia colocar aqui, ó. Poderia colocar isso aqui. Só que poderia colocar assim, ó. Max. Em vez de usar maior, que é uma função própria do Python. Veja aqui, se eu rodar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Não faz, qual que seja. Não importa. E vou colocar, ó. Retornar maior 9. Exatamente como resultou aqui. Não importa se resultou como float, que resultou como quase um inteiro. Não importa isso nesse caso. Importa que essa função aqui funciona perfeitamente, só que eu meio que fui na lógica do problema e resolvi ele pela lógica de como deve ser feito essa. Provavelmente a função padrão deve estar escrito parecido com isso aqui. Não vou dizer que é igual, mas provavelmente parecido. Então essa é a fonte da lógica. Vou deixar nas questões quais funções não usarem para vocês não derem uma de malandro. Mas aqueles que virem que, não, mas essa aqui também daria para resolver bem fácil com essa função. Não usem, tentem usar a lógica. Então com isso vocês fazem as próximas questões da lista. Muito obrigado, até quarta e sexta-feira.